Então aqui, ó, a gente vai começar pelo slide da última aula. Nós tínhamos 3 exercícios, a gente fez o primeiro e o segundo. Agora a gente vai fazer o terceiro, ó. Faça um esboço do gráfico dessa função aqui. Então a gente vai tentar seguir de forma didática aquelas etapas. Então nesse exercício a função ela é bem simples. H de xy igual a y ao quadrado menos x ao quadrado. É só isso a questão, ele pede para eu esboçar o gráfico. Bom, você já sabe que você não é obrigado a seguir todos aqueles passos que eu passei para vocês. Ainda assim, caso você ainda tenha dificuldade, você está começando, é bom você seguir todos os passos. Então, por exemplo, o primeiro passo, vocês lembram qual é? Eu tenho que procurar o quê? Isso, domínio. Domínio e a imagem. Então, ó, o primeiro passo, nosso primeiro passo, a gente quer achar o domínio e a imagem. Nesse caso aqui, o domínio da minha função h é qual conjunto? Primeira pergunta, tem alguma restrição aqui? Não. Então, qual é o conjunto aqui do domínio? Todo R2. Muito bem. Então, aqui, ó, todo R2 é o nosso domínio. E qual é a imagem de h? Qual é a imagem para essa função? O que vocês acham? Todos os reais. Por que todos os reais? Ora, porque por essa expressão aqui, você tem que se perguntar o seguinte, será que por essa expressão eu consigo atingir qualquer número que eu quiser? Por exemplo, se eu quiser atingir o zero aqui, eu consigo? Consegue, né? Só colocar x igual a zero, y igual a zero. Eu quero atingir algum número positivo, eu consigo? Consigo. Ó, você pode, uma das opções é zerar aqui o x e fazer o y variar. Aí você vai conseguir qualquer valor positivo. E negativo, eu consigo qualquer valor negativo? Consegue também. Sabe como? Zero y e faz o x variar. Ó, como tem um menos aqui na frente, você consegue atingir qualquer valor negativo. Isso é só uma forma. Então, sim, você consegue obter qualquer número na imagem dessa função. Por isso que a imagem são todos os reais. Segundo passo, depois que você já descobriu o domínio da imagem, qual é? Vocês lembram? Bom, o segundo passo é fazer um esboço do traço do meu gráfico no plano YZ. Esse que era o segundo passo. Então, aqui, ó, eu quero considerar o que acontece quando eu pego o gráfico dessa minha função e faço um corte no plano YZ. Sendo que no plano YZ existe uma característica essencial. Qual é a característica para eu estar nesse plano aqui? O x tem que ser zero. Tá? Então, quando é que você está no plano YZ? Quando o seu x é igual a zero. Quando é que você está no plano XY? Quando z é igual a zero. E no plano XZ? Quando y é igual a zero. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, para o plano YZ, o que eu quero é que o meu x seja igual a zero. Então, eu vou aqui para a minha função, essa função que está aqui, e eu vou igualar o x a zero. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer z igual a h, só que no lugar do x eu vou colocar zero. Então, o z vai ficar h de 0y. Nesse caso, aqui vai ficar zero, vai zerar, e vai sobrar só o y ao quadrado. Então, se eu fosse fazer um esboço desse traço no plano YZ, eu ia desenhar aqui um plano primeiro. Esse plano aqui é o plano YZ. E nesse plano, eu ia fazer essa função, z igual a y ao quadrado. Só que função é essa, z igual a y ao quadrado? É uma parábola com cavidade para cima. Ah, professor, mas eu só sei com y e x, não tem problema. Pode colocar y e x, desde que no final você coloque o esboço correto. Então, nesse caso, a minha função z igual a y ao quadrado é uma parábola que corta a origem. Então, esse daqui é o traço que eu queria buscar. Vamos para o próximo passo. No terceiro passo, que é bem parecido com esse, eu vou procurar um traço, mas agora no plano XZ. O que acontece no plano XZ? O meu y é zero. Então, o meu z agora é o h de x
0. Então, eu olho para essa função e eu vou zerar o y. Quando eu zero o y, ele vai sumir e vai ficar só menos x quadrado. Menos x ao quadrado. Nesse caso, eu vou fazer aqui o plano. Está aqui o meu plano, é o plano xz. E eu vou esboçar o gráfico dessa função, z igual a menos x quadrado. Ora, se o x quadrado era com cavidade para cima, o menos vai ser com cavidade para baixo. Só vou refletir ele em torno do eixo x. Então, o traço é esse daqui. Até aqui, tudo bem? Ok, vamos para o quarto passo. O quarto passo qual é, gente? Para você esboçar o gráfico. Curva de nível, muito bem. Tá aqui, ó, no quarto passo, eu vou fazer as minhas curvas de nível. Nesse caso, o que a gente estava fazendo anteriormente? Eu escolhia já um nível para a minha função, colocava essa função igual a essa constante que eu vou escolher e eu tentava ver se tinha alguma regra, se era fácil. Por exemplo, eu descobri que todas as curvas de nível são circunferências, ou então todas elas são parábolas. Enfim, vou tentar achar, perceber se existe ali algum parâmetro, né, para eu seguir. É isso que eu vou fazer. Nesse caso, isso aqui já não é para essa função isso já não é tão trivial. Mas por isso que eu digo, você tem que exercitar sempre. Olha só, eu vou escolher 3 curvas de nível para ela, para eu poder enxergar melhor o que está acontecendo. A primeira curva de nível que eu vou escolher é a curva de nível 0. Então, eu vou igualar esta função a 0. Então, essa é a primeira coisa. Ó, vou colocar aqui, para k igual a 0. Para k igual a 0, como é que fica a minha função? Fica y ao quadrado menos x ao quadrado igual a 0. Agora, eu vou ter que desenvolver isso daqui. Isso aqui vai ficar y ao quadrado igual a x quadrado. Ora, se y ao quadrado é igual a x quadrado, eu posso, então, dizer que o meu y, nesse caso, ele é mais ou menos x? O que vocês acham? Porque se y for mais x, quanto é mais x ao quadrado? X ao quadrado. E se y for menos x, quanto é menos x ao quadrado? É x ao quadrado. Então, eu posso dizer que o meu y é igual a mais ou menos x. Mas como é que ficaria essa curva de nível? Porque eu vou ter que esboçar isso daí. Bom, na hora que você for esboçar essa curva de nível, você vai esboçar 2 funções. Quais são elas? A função y é igual a mais x e a função y é igual a menos x. Essas 2 funções são o quê? São parábolas? O que vocês acham? Não, são retas. A diferença é que uma é a reta crescente e outra é a reta decrescente. E essa daqui ainda é a reta de identidade, ou seja, ela passa pelo 0, 0, ela passa pela origem. Então, se eu fosse esboçar essa curva de nível aqui, ó, só essa, ia ficar assim. Eu ia fazer o meu plano XY, está aqui o plano XY, eu ia fazer primeiro a função y é igual a x, está aqui, depois y é igual a menos x, está aqui. Então, esse x que formou aqui é a mesma curva de nível. Então, se você tiver em cima desse x, ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá, e jogar naquela função ali, sempre vai dar o valor 0. Alguma dúvida, gente, com relação a isso daqui? Tá, eu estou indo devagar até para a gente revisar esse assunto, né? Tá, então, ó, eu só achei uma curva de nível, que foi a curva de nível 0. Agora, eu vou escolher outros valores para cá, para ver se tem alguma regra. Então, alguma regra de formação, né? Então, agora eu vou escolher k igual a 1. Então, venho aqui e coloco para k igual a 1. Bom, se eu escolhi k igual a 1, então como é que vai ficar a minha função? A minha função vai ficar y ao quadrado menos x quadrado igual a 1. Tá? Isso daqui é a equação do quê? É de uma circunferência? O que vocês acham? Ó, não é circunferência porque tem um negativo aqui, por isso que não é dessa vez. E também não pode ser uma elipse porque tem negativo. Então, é o quê, gente? É uma hipérbole. A gente viu isso na aula passada também. Então, ó, isso daqui é uma hipérbole. Aí você já sabe, ó, vou fazer aqui de qualquer jeito, mas eu vou apagar, fazer melhor depois.
como seria o gráfico de uma hipérbole? Lembra que a hipérbole ela vai cortar ou o eixo y ou o eixo x, isso de forma espelhada. Ou seja, o gráfico de uma hipérbole vai ser ou assim, ou seja, cortando o eixo x, ou vai ser assim, cortando o eixo y. Nesse caso, qual é que ela vai cortar? É o eixo x ou é o eixo y? Se você tiver em dúvida, você não precisa decorar nada. Você não precisa decorar, tá? Quando o y estiver na frente, se é o positivo, então ele vai cortar o eixo y. Quando o x estiver na frente, x quadrado menos y quadrado, ele vai cortar o x. Não, não grava isso, não grava. Caso você esqueça, é só você usar o raciocínio, né? Por exemplo, olha, escolhe um ponto. Escolhe um ponto que satisfaz essa equação. Aí, o primeiro ponto que você pode pensar é zerando o x. Ó. 0x, zerou o x. Qual tem que ser o valor de y para que isso aqui dê 1? O y tem que ser 1, ou menos 1. Né? Mas vai colocar y igual a 1. Então, y igual a 1 e x igual a 0 satisfaz essa equação. Opa! Y igual a 1, x igual a 0. Qual desses gráficos pode representar o x igual a 0 e y igual a 1? Esse amarelinho ou esse laranja? O primeiro, o amarelinho, que é quando x igual a 0 e y igual a 1. Então, nesse caso, ó, essa hipérbole aqui ela vai ser assim, cortando o eixo y. Pronto, é isso que você queria saber. Se ia cortar o eixo y ou o eixo x. Só isso. Então, vai ser esse gráfico aqui, ó, essa curva de nível. Então, agora eu vou apagar. Vou fazer de novo o gráfico. Então, já sei que para a curva de nível 1, eu tenho algo mais ou menos assim. Lembrando que, ó, lembra que o dever de casa era estudar, revisar essa parte de cônicas? Então, por isso, ó. Até para você entender, mas como é que vai ser exatamente? Quem é o A, quem é o B, quem é o C, quem é a distância focal, quem é o foco? Então, isso você pode revisar. Já era para ter revisado, na verdade, na sua casa. Pois bem, próxima curva de nível. Aí, gente, ó, se eu colocar valores positivos, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, isso só vai fazer eu ter outras hipérboles. Hipérboles aqui, tá? Só que lembra que a imagem da minha função são todos os reais. Então, eu acho que o interessante para mim agora é colocar um valor negativo, para eu perceber como é que ela se comporta a valores negativos. Então, o próximo valor que eu vou escolher para a minha curva de nível é menos 1. É isso que eu quero. Na aula passada, não sei se vocês lembram, mas os valores que a gente escolhia era K igual a 0, K igual a 1, K igual a 2. A gente só escolhia valores positivos. Por quê? Porque a imagem da nossa função era sempre os não negativos. Nesse caso, não, a imagem são todos os reais. Apesar de que naquela segunda, né, não, falando da imagem mesmo, essa aqui é a única imagem, são todos os reais. Mas no exercício 1 e no exercício 2, a imagem era os reais não negativos. Tá? Então, aqui, ó, vou escolher uma curva de nível negativa. E aí, eu vou ser esperto, né? Vou colocar menos 1, que é mais fácil de trabalhar. Então, na hora que você for escolher, não adianta, vou escolher aqui o menos 17, menos 15, menos 3,14, menos pi. Não, você tem que ser inteligente, né? Então, você tem que ser esperto aqui. Vamos escolher um valor que seja fácil de trabalhar. Então, K igual a menos 1. Bom, se K for igual a menos 1, como é que vai ficar a minha função? Y ao quadrado menos x ao quadrado igual a menos 1. Eu ainda não sei que curva é essa aqui. Não tem problema. Eu vou multiplicar por menos 1 todo mundo. Quando eu multiplicar por menos 1, todo mundo vai ficar x ao quadrado menos y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é novamente uma hipérbole. Só que agora ela vai cortar o eixo x. Então, venho aqui, faço o plano cartesiano e faço aqui uma hipérbole agora, cortando o x aqui em 1 e aqui em menos 1. Então, eu fiz 3 curvas de nível e eu percebo que se eu colocar menos 2, menos 3, menos 4, isso vai me dar hipérboles, né? Cada vez mais aqui, cortando o eixo x de forma mais afastada. Então, é isso que vai acontecer. Bom, agora, vamos juntar essas curvas de nível. Juntar essas 3 que a gente obteve. Então, ó, juntando as 3, eu tenho esse x, que foi a curva de nível 0. Eu tenho essa curva de nível aqui, que é para quando k igual a 1.
e eu tenho essa curva de nível aqui, que é quando o meu K é igual a -1. Se eu fosse continuar fazendo curvas de nível, eu ia ter também hipérboles, para o lado positivo e para o lado negativo. Então, isso daqui seriam as curvas de nível, como é que elas se comportam. Agora que eu sei tudo isso, né, agora eu vou para o gráfico da minha função. Essa é a última parte. Eu sei que essa provavelmente deve ser a parte menos fácil, vamos falar assim. Porque agora você vai ter que interpretar o que você fez, né? A gente está aqui tentando interpretar geometricamente. Então, eu vou ter que unir todas as informações que a gente obteve até aqui. Mas nessa hora você tem que manter a calma. Mantenha calma. Vamos fazer devagar o gráfico dessa função. Então, ó, última etapa é o gráfico. Bom, você já sabe que o gráfico de uma função de duas variáveis é uma superfície, ou seja, é um objeto tridimensional. Então, vou colocar os três eixos aqui. Então, você tem aqui o eixo x, você tem o eixo y e você tem o eixo z. Vou colocar as informações que eu obtive. Bom, a primeira coisa que eu vou colocar aqui, eu vou olhar para o plano YZ, né, já que a minha primeira informação é questão de domínio e imagem. Bom, domínio é todo R2, então, para cada ponto que eu escolher aqui, eu vou ter um valor na imagem. E a imagem são todos reais. Então, a minha superfície ela vai ocupar tanto a parte de cima, em cima do chão, quanto embaixo do chão. Né? Diferente das outras vezes que só ocupava a parte de cima. Agora ela vai ocupar tudo. Você fala, professor, e agora? Eu não sei como é que é isso daí. Aí, calma, vamos passo por passo. Então, ó, eu vou voltar aqui para o segundo passo que a gente fez. E no plano YZ, como era o gráfico da minha função? Como é o traço dela? É uma parábola com cavidade para cima. Então, ó, isso no plano YZ. Então, eu volto aqui para o gráfico que eu quero fazer. Onde é que está o plano YZ? Está aqui, ó, YZ. Então, nesse plano, eu vou fazer uma parábola. Simples assim. Então, venho aqui, ó, e faço uma parábola. Gente, essa parábola aqui, vocês concordam comigo que ela está acima do chão? Sim ou não? Ó, ela toca aqui a origem, mas o desenho dela está acima, não está abaixo. Sim ou não? Então, essa parábola aqui, vocês concordam comigo que, claro, fora a origem, mas os outros pontos dela têm uma altura positiva, digamos assim? Sim. O que a gente aprendeu? Que quando nós temos uma curva de nível a valores positivos, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, como é a minha função aqui? Ó, não eram hipérboles aqui? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou desenhar hipérboles, mas no nível delas, no nível acima do chão. Então, eu venho para cá, ó, e lembra que as hipérboles, elas não estão cortando aqui, ó, na direção do eixo y? Na direção do eixo y? Onde é que está o eixo y aqui, ó? Não está aqui? Então, as hipérboles estão cortando na direção do eixo y. Mas não quer dizer que elas estão aqui embaixo, porque elas estão com uma altura. Altura 1, altura 2, altura 3. Então, como é que eu represento essas hipérboles aqui? Eu só faço assim, ó, curvas como se fosse assim. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado, já que uma hipérbole ela tem essa simetria. E aí você poderia fazer outras hipérboles. Então, aqui, ó, pelo menos na parte de cima, eu estou enxergando mais ou menos como é a minha superfície. Então, você tem aqui uma parábola, só que você tem hipérboles. Então, você tem uma superfície meio que descendo aqui, como se fosse uma rampa descendo aqui. Agora, a gente vai para as outras informações. No plano XZ, olha como era a minha função. No plano XZ, eu também tenho uma parábola, só que com concavidade para baixo. Só que cuidado. Na hora que você for colocar aqui, não adianta você fazer isso aqui, ó. Você fazer isso aqui, ó. Eu fiz bem fraquinho, porque depois eu vou apagar. Ou seja, a parábola está assim, agora eu vou fazer uma parábola assim. Não, não é isso que você vai fazer. Por quê? Porque essa parábola com cavidade para baixo, ela está no plano XZ e não no plano YZ. Onde é que está o plano XZ? Está aqui, ó. O X está para cá e o Z está para cá. Então, eu tenho que desenhar uma parábola com concavidade para baixo no plano XZ. Então,
eu vou ter que fazer como se fosse um efeito aqui, né, já que eu não consigo desenhar perfeitamente em 3D, já que o nosso quadro é 2D, mas eu tenho que fazer um efeito como se a minha parábola ela tivesse aqui de lado, tivesse no plano XZ. Então, vou fazer mais ou menos assim, ó. Tá? Então, assim, ó, eu tentei representar que a minha parábola ela está nesse eixo aqui, ó, o eixo X e o eixo Z, a concavidade aqui para baixo. E no plano XZ, você tem essa parábola com cavidade para baixo. Essa parábola com cavidade para baixo, ela está a valores negativos na imagem, que ela está abaixo do chão. E a valores negativos da imagem, você também tem hipérboles. Só que não mais nessa direção, ó, do lado direito e do lado esquerdo. Não, você tem hipérboles na direção do eixo X, ou seja, para cá e para lá. É isso que você tem. Então, você vai ter hipérboles tocando essa parábola. Aqui, ó, como se tivesse algo mais ou menos assim. De um lado e do outro lado. Então, é como se você tivesse uma rampa descendo e outra rampa assim. Você tem uma rampa para cá, no eixo YZ, e você tem outra rampa para cá. Isso aqui pode parecer estranho, mas quando você junta as informações, isso aqui, na verdade, é algo que você consegue enxergar até no mundo real. É sério isso? Sério. Mas isso aqui parece muito abstrato para mim, porque tem uma coisa descendo aqui, depois tem uma coisa assim nessa direção, eu não consigo enxergar isso. Mas, na verdade, gente, isso daqui tem um nome, né? Isso aqui tem um nome no mundo real. Isso daqui é como se fosse uma sela de cavalo. Ou seja, você monta aqui na sela. E aí você tem espaço aqui para sua perna, e isso aqui você pode chamar, você pode enxergar isso aqui no mundo real como se fosse uma sela de cavalo. A pessoa não conseguir enxergar de jeito nenhum. Calma, não se desespere. Se não conseguir enxergar, o que você vai fazer? Joga no GeoGebra, coloque lá a sua função e você vai enxergar mais ou menos isso aqui. Claro que isso aqui é só um esboço, mas é sempre bom você confirmar o seu esboço indo no GeoGebra. Então, eu vou colocar aqui no GeoGebra para vocês. A função ela é bem simples, né? Ou seja, o que você vai fazer? Você vai vir aqui no GeoGebra, vai colocar na opção da folha 3D, tá aqui, ó. E aí eu vou escrever y ao quadrado menos x quadrado. Tá aqui, ó. Nossa célula de cavalo. Ó, tá aqui. Então, se eu olhar, por exemplo, no plano XZ, ou melhor, desculpa, no plano YZ, eu tenho uma parábola com cavidade para cima. Se eu olhar no plano XZ, eu tenho uma parábola aqui, ó, com cavidade para baixo. Se eu olhar de cima, eu tenho aquele x aqui, que é a curva de nível 0, mas eu também tenho aqui, ó, hipérboles. Essas hipérboles aqui. Então, isso daqui é o nosso gráfico. Tudo bem, gente? Tudo certo? Deu para revisar? Muito bem. Então, com isso a gente encerra finalmente o assunto da aula passada. E agora, com muita felicidade, nós vamos chegar no assunto da aula de hoje. E por que com muita felicidade? Porque, como eu já disse anteriormente, o assunto de hoje é falar sobre limites de funções desse tipo agora. Funções, principalmente de duas variáveis. Claro que poderia se aplicar para 3, 4, 5, mas em especial para funções de duas variáveis. Bom, então vou começar aqui no quadro. Como vocês já sabem, eu vou fazer aquela comparação, né? Como era no cálculo 1, como é agora no cálculo 2. Então, lá no cálculo 1, o que a gente tinha? Por exemplo, você tinha uma função, você tinha o gráfico de uma função. E aí o gráfico de uma função poderia ser algo mais ou menos assim. Você escolhia um ponto, que poderia fazer parte do domínio ou não. Vamos chamar esse ponto aqui, ó, de ponto A. O que era estudar limite lá no cálculo 1? Era você definir um ponto, nesse caso aqui eu estou chamando esse ponto de ponto A, e você queria saber como é que a sua função se comportava para pontos próximos de A. Era isso que você fazia. Então, o limite ele era uma tendência. Ou seja, quando você está se aproximando cada vez mais de um ponto, o que está acontecendo na imagem da minha função? Ou o que está acontecendo no gráfico da minha função? Era isso que você queria saber. Então, por exemplo, lá no cálculo 1, dizer isso daqui, ó, que o limite de uma função f de x, quando x tende a é igual a L.
O que significava isso geometricamente falando? Que quando você se aproximava desse ponto A, aqui, ó, a sua função, a sua imagem se aproximava de um valor L. Então, você tinha aqui um valor L, aqui na imagem. Está aqui o valor L. Quando você se aproximava de A, tanto faz se era do lado direito ou do lado esquerdo, né? Quando você se aproximava de A, aqui na imagem da sua função, ó, você pegava valores e você estava se aproximando cada vez mais de um valor L. Então, isso era o limite lá em cálculo 1. É claro, gente, quando a gente está falando de tendência, por exemplo, x está se aproximando de A. Eu estou pegando valores próximos de A. Em outras palavras também, matematicamente falando, eu estou numa vizinhança de A. O que é uma vizinhança? Pontos próximos de A. É basicamente isso. Então, lá no cálculo 1, o que era uma vizinhança de A? Ou seja, quando eu digo assim, eu vou pegar pontos próximos de A, tanto à direita quanto à esquerda. Uma vizinhança era um intervalo aqui próximo de A. Então, por exemplo, qual seria uma vizinhança aqui para A? Seria um intervalinho aqui, ó, por exemplo. Um intervalo aberto, contendo A. Isso seria uma vizinhança de A. É claro, eu poderia diminuir cada vez mais essa vizinhança, diminuir cada vez mais esse intervalo. Mas mesmo que eu diminuísse cada vez mais, aqui na imagem eu estaria me aproximando cada vez mais do meu valor L. Eu não ia estar me afastando dele, a não ser que a função fosse descontínua, o limite não existia, enfim. Mas a ideia de limite era isso daqui. Estão lembrados? Até aqui tudo bem, né? É o que vocês já viram. Tá, e em cálculo 2, como é que funciona? Bom, em cálculo 2, com funções de duas variáveis, né? Porque a gente já viu para funções vetoriais. Funções vetoriais a gente já viu como é o limite. E calcular o limite lá era calcular o limite em cada coordenada e acabou. Agora, para funções de duas variáveis, funciona assim, ó, gente. A ideia é a mesma, tá? Isso que você tem que colocar na sua mente. Por isso que você precisa entender limite. Não basta saber calcular, você tem que entender. Porque em cálculo 2, a ideia vai ser a mesma. Então, ó, no cálculo 2, se eu tenho uma função de duas variáveis, então eu vou escrever o limite assim, ó. Limite de f de xy, né? Porque a minha função não é de duas variáveis. Então, agora vai ser f de xy quando xy se aproxima de AB. Tá? Então, agora, ó, em cálculo 2, são as duas variáveis. Como é a minha tendência? Ora, o meu ponto xy está se aproximando de um AB, né, de um ponto AB. Então, agora eu quero pegar pontos próximos desse daqui, de AB. Se esse limite existe, é porque toda vez que eu pego pontos próximos desse daqui, que eu estou chamando de AB, eu chego num valor para o limite. E esse valor aqui é L. Aí você vai dizer, professor, mas está errado. Aqui não tinha que ser um ponto também? LM? Não. Porque a imagem de uma função de duas variáveis é um valor real. É um valor real. Então, aqui, ó, o que está aqui ainda é um número. Então, lá no domínio da minha função, se eu pego pontos próximos desse daqui, AB, e o limite existe, é porque na imagem eu estou me aproximando de um valor. O que, que eu estou chamando de valor? L. Como é que isso funciona graficamente? Então, imagina que eu tenho uma superfície. Vou fazer aqui uma superfície. Então, imagina que você tem aqui, ó, ponto X, eixo Y, eixo Z. Imagina que você tem uma superfície aqui. Claro que essa superfície ela tem um domínio. Mas onde é que está o domínio dela? Aqui no plano XY. Então, vamos fazer o domínio dela aqui embaixo. Ó. Vamos dizer que o domínio para essa função aí seria essa região aqui de baixo. Ó, então, aqui embaixo é o domínio da minha função. Quando eu escolho qualquer valor para cá, eu vou ter um valor aqui na minha imagem. Então, agora eu vou escolher um ponto aqui. Vamos dizer que eu escolho aqui esse ponto. Esse ponto aqui, em X, vamos dizer que é o A. Em Y, vamos dizer que é o B. Ou seja, esse daqui é o ponto do meu domínio que eu estou considerando, que é o ponto AB, que é o que eu estava representando aqui. Aí a minha pergunta é, quando eu me aproximo desse ponto aqui no domínio, aqui na imagem eu consigo me aproximar de algum valor? Essa que é a minha pergunta. Ou seja, quando eu estou aqui, ó, eu tenho esse ponto como minha referência, e eu quero me aproximar dele, ou seja,
eu quero pegar um ponto cada vez mais próximo dele. Ó. Eu pego esse ponto aqui, depois eu pego esse, depois eu pego esse, depois eu pego esse, pego esse. Ou seja, cada vez que eu me aproximo dele, aqui na minha imagem, eu consigo chegar a algum valor? Essa que é a minha ideia. Aí vamos dizer que sim. Nesse caso, sim. Então, significa aqui na imagem, ó, o que está acontecendo? Vamos escolher um ponto para cá. Vamos dizer que eu estou nesse ponto aqui. Então, esse aqui é o meu valor L. Ó. Então, o que eu estou dizendo, gente? Que quando eu me aproximo cada vez mais desse pontinho amarelo, aqui na minha superfície, ó, é como se eu estivesse me aproximando cada vez mais desse ponto da superfície. Só que esse ponto da superfície, ele tem um valor em Z. O valor em Z dele que eu estou chamando é L. Então, em cálculo 2, que são as duas variáveis, a ideia é a mesma. Ou seja, você tem um ponto no domínio, que é onde você vai analisar o seu limite, você vai se aproximar desse pontinho cada vez mais, e você vai ver, ó, quando você se aproxima aqui no domínio, o que está acontecendo aqui na imagem. É isso que a gente vai ver. Se toda vez que eu me aproximo cada vez mais de um ponto aqui no domínio, a minha função se aproxima de um valor na imagem, é porque o limite existe. Então, eu digo que o limite de f de xy, quando xy tende a esse ponto AB, é igual a L. Agora, eu te pergunto o seguinte, como é a vizinhança aqui? Porque lá em cálculo 1, né, por exemplo, eu tinha um ponto A. Aí eu dizia assim, olha, mas eu não vou olhar para o domínio todo. Eu vou olhar só para uma vizinhança de A. A minha vizinhança era um intervalo, né? Aqui em cálculo 2, gente, a minha vizinhança vai ser simplesmente um intervalo? Não, a minha vizinhança vai ser algo bidimensional, porque o meu domínio é bidimensional. Então, nesse caso, ó, a minha vizinhança pode ser como se fosse bola aberta, que a gente estudou lá no início. Né? O que seria uma bola aberta? Eu poderia fazer uma circunferência aqui, ó, e considerar só os pontos dentro da circunferência. Isso seria uma vizinhança desse ponto aqui, desse ponto amarelo. Porque eu estaria pegando uma região ao redor dele. E aí eu poderia diminuir essa vizinhança cada vez mais. Quanto mais eu diminuísse essa região, eu estaria me aproximando na imagem desse valor aqui, L. Deu para entender, gente? Então, claro que aqui no nosso curso, toda vez que eu for escolher um ponto no domínio, primeiro, esse ponto ele não precisa estar no domínio da sua função. Lembra que os limites mais legais é quando você está calculando o limite em um ponto que não está no domínio da sua função. Esses são os mais legais. Agora, a gente aqui no nosso curso, a gente vai considerar só pontos de acumulação. O que é um ponto de acumulação? É quando esse ponto aqui, ele pode até não estar no domínio da minha função, mas ao redor dele, em volta dele, eu tenho pontos no domínio da minha função. Ou seja, eu consigo me aproximar desse ponto, porque em volta dele eu tenho pontos que estão no domínio. Deu para entender? Então, o que é um ponto de acumulação? É um ponto que ao redor dele eu tenho pontos do domínio. Então, faz sentido, eu consigo chegar perto dele, já que ele não está no domínio, mas os pontos próximos dele estão. Então, isso é um ponto de acumulação para a gente. Bom, acho que a ideia é essa. Então, deu para entender aqui a nossa ideia no cálculo 2? Assim, eu preciso que você saiba a ideia, para poder a gente conseguir calcular. Né? Mas eu principalmente veja que não mudou muito do que você sabia, do que você vai saber agora. Então, dito isto, vamos para o slide de hoje. Aula 11. Limite de funções de n variáveis. Então, ó, vamos dividir em duas partes. Primeiro vamos falar sobre a definição de limite e as propriedades. Depois a gente vai falar sobre a unicidade do limite. Primeiro, gente, eu queria colocar aqui umas definições. Essas definições aqui elas são definições formais, porém, a gente já viu elas aqui no quadro. Por exemplo, a primeira definição que eu queria colocar aqui para vocês é uma definição de bola aberta, que a gente já até viu na primeira ou na segunda aula o que é uma bola aberta, né? Mas a bola aberta aqui para a gente vai funcionar como a vizinhança de um ponto. Então, quando eu digo que estou calculando o limite, estou calculando o limite numa vizinhança. O que é vizinhança para a gente cálculo 2? É uma bola aberta, tá? É disso que eu estou falando. Então, está aqui a definição de bola aberta, que a gente já até viu, é como se você entendesse que são aqueles pontos de dentro da circunferência, se você tiver em um domínio do R2. Outra definição importante, que eu também já falei, é o de ponto de acumulação. Aqui você tem a definição formal, mas na prática, ponto de acumulação é aquele ponto que em volta dele você tem pontos do domínio. Então, você consegue chegar próximo dele só caminhando pelo domínio da sua função, já que ele é um ponto de acumulação. Acho que o mais importante aqui é entender que o ponto de acumulação ele não precisa estar no domínio da minha função.
Por isso que você consegue calcular limite, mesmo que o ponto não esteja no domínio. Agora, vamos chegar para a definição principal. Está aqui, ó. O que é o limite, então? Se dizemos que o limite de f, quando x tende a A, é um número real L, se acontecer o quê? Se à medida que x se aproxima de a imagem f de x se aproxima de L. É isso. Então, aqui, ó, x se aproxima de A, então a imagem f de x se aproxima de L. Cuidado, tá, gente? Esse x aqui, ó, é um elemento do Rn, tá? Então, x, na verdade, é x1, x2, x3 até xn. E esse A é do Rn também, então é A1, A2 até An. Mas a ideia aqui também é de aproximação de tendências. Só que, como eu sempre digo, essa definição aqui ela não está legal. Por quê? Porque faltam os elementos principais, que são os épsilons e deltas. Então, agora, a definição mesmo formal é essa daqui, ó. Essa é a definição que você vai levar para a sua vida de limite. Então, ó, seja f, está aqui, f é uma função de n variáveis, a é um ponto de acumulação. Então, dizer isso daqui, ó, limite f de x quando x tende a igual a L, isso aqui ocorre se, para todo epsilon positivo, existir um delta positivo, tal que a norma de x menos a menor que delta implica que o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Em outras palavras, quando a distância entre x e a é cada vez menor, mas nunca é zero, né? Ou seja, o x nunca é igual a quando a distância de x para a é cada vez menor, a distância de f de x para L é cada vez menor também. Então, quando eu me aproximo de A, o f de x está se aproximando de L. Isso é a definição. Agora que você sabe a definição, você consegue calcular qualquer limite, né? É só usar a definição de épsilons e deltas. Por exemplo, se eu pedisse para você, ó, mostre que o limite de 4x mais 3y, quando xy tende ao ponto 1, 2, é igual a 10. Como é que você vai calcular isso daí? Você vai demonstrar por épsilons e deltas. É isso que você vai fazer? É. É isso que a gente vai fazer agora? É também. Então, vamos fazer aqui rapidamente um limite usando a definição de épsilons e deltas. Essa questão é uma boa questão de prova, né? Prove por épsilons e deltas que esse limite aí é igual a 10. Vamos lá, então esse aqui é o nosso primeiro exercício da aula de hoje. Nós queremos provar isso daqui. O limite quando x, y tende a 1 e 2 da minha função 4x mais 3y é igual a 10. Vamos provar isso daqui. Mas, professor, é fácil. É só colocar no lugar do x o 1, no lugar do y o 2, 4 mais 6 é 10, acabou. Não, é verdade, isso é verdade, você está certo. Mas a gente ainda não tem essas propriedades. Se a gente ainda não tem, a gente vai ter que usar epsilons e deltas. Por enquanto, né? Depois, infelizmente, a gente vai ter. Mas, por enquanto, para nossa alegria, a gente ainda não tem. Então, a gente vai ter que provar isso daqui pela definição. Como é que prova pela definição? Lembrando, eu tenho que provar que, dado epsilon positivo, aqui eu estou usando simbologia, tá, gente? Só para a gente economizar tempo. Existe um delta positivo, tal que a norma... Ó, quem está se aproximando de quem? É o xy que está se aproximando desse ponto aqui, 1, 2. Então, a norma de xy menos o ponto 1, 2, se essa norma é menor que epsilon, menor que delta, então o f de xy menos 10, porque é o resultado do meu limite, é menor que o epsilon. É isso que eu tenho que provar. Só que, gente, o que é isso daqui? Ó? Xy menos 1, 2. Eu posso dizer que isso daí é nada mais, nada menos do que a norma desse vetor. X menos 1, y menos 2. Ó, então, aqui eu só fiz subtrair esse desse. Então, quando essa norma aqui é menor que delta, isso aqui é menor que epsilon. Mas quem é f de xy? É 4x mais 3y. Então, isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. 4x mais 3y menos 10. Então, ó, na prática, eu tenho que provar que quando essa norma é menor que delta, esse módulo é menor que epsilon. Esse eu tenho que provar. Essa norma aqui, eu também poderia calcular ela, né? Como é a norma
aqui de um elemento do R2. Não é raiz quadrada desse daqui ao quadrado, mais esse daqui ao quadrado? É isso que é norma. Então, se você quisesse, também poderia usar isso daqui. Então, ficaria raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado. Então, isso daqui é a norma disso daqui. Só que até que eu não provei nada. Até agora eu só expliquei o que eu quero provar, só isso. Agora que eu vou começar a provar, né? Mas eu quero mostrar que quando essa raiz quadrada disso daqui é menor que delta, então esse módulo é menor que epsilon. É isso que eu quero fazer. Então, vou usar esse restante do quadro aqui. Ó, isso é só a explicação do que eu quero. Agora que vai começar mesmo a minha resolução. Tá? Então, note o seguinte, ó. Vocês concordam comigo que o módulo de x menos 1, que é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado. Ó, isso aqui você já sabe que a gente já fez aqui outras vezes. Então, vocês concordam comigo que o módulo de x menos 1, que é igual a raiz quadrada de x menos 1 ao quadrado, é menor ou igual que a minha norma? Que norma? De x menos 1, y menos 2? Por que isso aqui é menor ou igual que essa norma? Porque essa norma é essa raiz aqui, ó. Então, eu estou só somando com valor não negativo. Então, isso daqui é verdade. A mesma coisa vale para y menos 2. Então, módulo de y menos 2, que é igual a raiz quadrada de y menos 2 ao quadrado, também é menor ou igual que essa norma aí. Ora, então, se eu estou assumindo que essa norma ela é menor que delta, então, isso significa também que esse módulo x menos 1 é menor que delta e também y menos 2 é menor que delta. Agora que eu tenho essa informação, olha o que eu vou fazer. Logo, dado epsilon positivo, basta considerar delta como sendo epsilon sobre 7. Pois, olha só, gente, o que eu estou fazendo aqui? Bom, a única coisa que eu mostrei foi isso daqui até agora. Isso aqui faz sentido. O que eu quero mostrar? Que para qualquer epsilon que eu escolher, aquela implicação vai fazer sentido. Então, ó, dado o epsilon positivo, eu vou considerar o delta como sendo o epsilon sobre 7. Então, se o meu epsilon é 7, o delta vai ser 1. Se meu epsilon é 14, o meu delta vai ser 2. E assim por diante. Mas por que eu escolhi isso? De onde eu tirei isso? Eu vou explicar agora. Esse pois aqui eu vou explicar no outro quadro. Gente, só uma curiosidade, tá? Lá no curso de matemática, quando você vai estudar cálculo, ou análise, na verdade, que a gente chama análise real, lá você prova os limites por isso aqui, tá? Épsilons e deltas. Só que você não vai calcular limites, você vai demonstrar teoremas, né? Isso que você vai fazer. E você usa muito esses raciocínios aqui, né? O que é muito mais legal, né? Como a gente aqui que só faz por causa da propriedade. Tá, então olha só. Por que basta tomar delta como sendo epsilon sobre 7? Por causa disso daqui. Bom, vamos ver o seguinte. F de x menos 10 é a mesma coisa. Quem é o f de x? Ele é 4x mais 3y menos 10. O f de x é isso daqui. Então, é esse módulo aqui. Eu quero provar que esse módulo é menor que epsilon. Se eu conseguir provar isso, eu provo o limite. Como é que eu vou provar isso? Eu vou separar esse 10 em 6 e 4. Então, olha como eu vou escrever isso daqui. Vou escrever assim. Isso é igual a 4x menos 4 mais 3y menos 6. Então, daqui para cá, a única coisa que eu fiz foi transformar o 10 no 4 e no 6. E separei aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou considerar isso aqui como se fosse um termo, e esse daqui outro. E eu já sei pela propriedade lá do módulo
que isso daqui é menor ou igual que isso daqui. 4x menos 4 mais módulo de 3y menos 6. Isso daqui também é verdade. O que eu faço? Eu vou colocar esse 4 em evidência e o 3 aqui em evidência. Então, isso daqui é igual a 4 módulo de x menos 1 mais 3 módulo de y menos 2. Aqui. Só que eu já sei que módulo de y menos 1 é menor que delta. E eu já sei também que o módulo de y menos 2 também é menor que delta. Então, na verdade, tudo isso daqui ó, é menor que 4 delta mais 3 delta. 4 delta mais 3 delta. Claro que isso daqui vai dar 7 delta. E eu estou considerando o delta como se fosse epsilon sobre 7. Se o delta é epsilon sobre 7, então isso aqui vai ser 7 vezes epsilon sobre 7. Simplificando, eu tenho só o meu epsilon. Então, com isso, eu acabei de mostrar, ó, voltando desde o início aqui, ó, que isso daqui é menor que só o epsilon. Tá aqui, ó, acabou. Acabou, demonstramos. Aí você diz, nossa, professor, eu não entendi nada. No início, eu não estava entendendo nada, e no final parece que eu estava no início, né? Porque aqui o senhor fez um monte de coisa, desigualdade chegou aqui em epsilon, mas tudo bem, porque isso aqui envolve demonstrações, tá, gente? Só que aí você vai me perguntar, professor, na prova, eu vou ter que fazer assim por epsilons e deltas? Aí eu vou ter que te dizer, com muita tristeza no coração, que não. Você não vai ter que fazer assim. Apesar de que esse jeito é muito melhor. É muito melhor. Mas não vai ter que fazer assim. Então, como é que você vai fazer? A gente vai fazer por propriedades, tá, gente? Propriedades. Mas, pelo menos, caso você não goste de fazer assim, como eu mostrei agora para vocês, pelo menos você vai dar valor às propriedades, né? Porque você vai fazer, limite não é tão simples assim. Só é simples quando você sabe das propriedades, né? Mas antes de chegar nelas, tem todo um cálculo por trás. Então, a gente não vai calcular assim limite, né? A gente vai usar propriedades que simplesmente pela propriedade você consegue chegar no resultado de forma bem mais rápida. Mas fica aqui a demonstração desse limite. Lá em cálculo 1, o professor de vocês fez uma demonstração por epsilon e deltas para vocês? Fez, né? Pois é, então vocês tá aqui, ó, vocês já estão acostumados com isso daí. Só fiz uma, e eu só vou fazer uma, não vou fazer nem outra mais. Agora a gente vai fazer com as propriedades. Então vamos lá. Quais são as propriedades, afinal, para eu calcular limite? Vamos ver. Acho que tem mais outras propriedades aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos para o nosso slide. Primeira propriedade. Se você tem uma constante, ó, o limite, se a sua função é uma função constante, então o limite é a própria constante. Isso você já esperava. Se a sua função é uma constante 2, qualquer limite que você passa lá vai dar 2, que nem no cálculo 1. Outra. Ó, isso aqui é nova para a gente, isso aqui não tinha no cálculo 1. Se a sua função é igual a uma das coordenadas, então passar o limite na sua função é a mesma coisa que passar o limite apenas para aquela coordenada. Só não entendi nada. Calma. O que ele está falando é só isso daqui, ó, gente. Isso aí é simples de aplicar. Porque a única coisa que ele está falando aí é que se você tem uma função aqui, por exemplo, f de x, y, z igual a y. Digamos que você tem uma função f de x, y, z igual a y. E você quer calcular o limite. Limite de fx, y, z quando x, y, z tende a, sei lá, 1, 2, 5. Ó, digamos que a sua função, ó, x, y, z, ela só é igual a uma das coordenadas, ela é y. Então, nesse caso, passar esse limite aqui, ó, quando x, y, z tende a 1, 2 e 5, você vai ver, aqui aparece o x, não aparece. Aqui aparece o z, não aparece. Só aparece o y. Então, você só vai olhar para a tendência do y. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de y quando y tende a 2. É só isso. Então, isso aqui é igual a 2. Por mais que você não soubesse a propriedade, provavelmente, se você fosse resolver uma questão dessa, você faria isso, de qualquer forma, porque ela é intuitiva. Tá? Mas é isso que ela diz. Vamos para as próximas agora.
Terceira propriedade. Limite da constante vezes uma função é igual a constante vezes o limite da função. Então, você pode retirar a constante lá do seu limite. Quarta propriedade. Limite da soma é a soma dos limites. Quinta propriedade. Limite do produto é o produto dos limites. Você já sabe, vem o quociente agora. Limite do quociente é o quociente dos limites, desde que o limite aqui do denominador seja diferente de zero. Porque se for igual a zero, aí já é outra coisa. Outra propriedade, outra coisa que você vai ter que fazer. Sétima propriedade. Limite da função composta. Ora, se você tem uma função g de n variáveis, tá aqui, ó, o limite dela existe. E se f tem uma função de uma variável, tá, uma função de uma variável, e é contínua, então fazer o limite da composta, basta você calcular o limite do argumento aqui de dentro. Ó. Então, calcular esse limite aqui é só você, a grosso modo, jogar o limite para dentro do argumento, ó, e calcular o limite aqui só da sua função g. Isso é o limite da função composta. Oitava, gente, ó, presta atenção, essa oitava e a nona que vai se seguir é a mais importante. Na prática, ela vai ser a mais importante para você. Então, ó, presta atenção, a oitava propriedade e a nona, na prática, para a gente aqui, é a mais importante. Então, o que diz a propriedade 8? É o famoso teorema do confronto. O que ele diz? Se você tem uma função g que é limitada entre duas funções, ó, ela está limitada entre a função f e a função h, o limite da função f e o limite da função h existem e é igual a L, e a função g está entre elas, então o limite da g também vai ser igual a L. Vocês lembram disso? Isso foi muito usado no cálculo 1. Aqui em cálculo 2, mais ainda. Essa propriedade, ela vai implicar uma outra propriedade, que é essa daqui. Essa daqui é mais importante ainda, então, por favor, nesse momento, escreva no seu caderno, bata uma foto, faça alguma coisa, mas coloque aí que essa propriedade é muito importante. Pode escrever aí, muito importante, vai cair na prova, muito importante, vai cair na prova, tá? Isso aqui, ó, você tem que saber usar. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Mas olha o que diz essa propriedade, ela é bem simples. Se o limite de uma função f vai para zero e uma função g é limitada, então o limite desse produto aqui vai para zero. É isso que ela diz. Então, se você tem um limite de um produto, onde nesse produto uma função é limitada e a outra vai para zero, então isso aqui vai dar zero. Tá? Então, por favor, coloque aí no seu caderno, destaque isso, que eu preciso que você saiba isso daqui. Já todo mundo anotou? Tudo bem, então vamos continuar. Vamos fazer aqui mais alguns exercícios. Ó, tem 3 para a gente fazer. São bem simples. Claro que agora a gente vai só aplicar as propriedades. Exercício 2. Letra A. Nós temos limite 2x mais 5y quando xy tende a 3, 2. Gente, vamos lá, vamos fazer isso daqui agora usando as propriedades. Então, o que nós aprendemos? Primeira coisa, você tem aqui ó, uma soma. Então, o limite da soma é a soma dos limites. Então, eu venho e escrevo assim, limite de 2x quando xy tende a 3, 2, mais limite de 5y quando xy tende a 3, 2. A primeira propriedade que eu apliquei foi essa, limite da soma. Agora, ó, aqui eu tenho uma constante e aqui eu tenho uma constante. Eu posso tirar a constante do meu limite. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 2 vezes o limite. Aqui eu só tenho x, então eu posso ignorar a tendência do y. Então, vai ficar limite de x quando x tende a 3. Aí, mais aqui, constante, vou colocar para fora do limite, vai ficar 5, limite. Aqui só vai ficar o y. Então, vai ficar aqui só y tendendo a 2
de y. Isso aqui eu sei fazer, né? Limite de x quando x tende a 3 é 3. Aqui, limite de y quando y tende a 2 é 2. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes 3 mais 5 vezes 2. Isso aqui vai dar 16. Acabou, só isso. Vamos para a letra B. Vamos voltar para o slide só para a gente ver como é a letra B. Ó, agora é um quociente, né? Então, limite de 3x ao quadrado vezes y dividido por x mais y, quando xy está tendendo a menos 1 e 2. Pronto, vamos fazer essa daqui. Bom, aqui eu tenho um quociente, então vou ter que fazer o limite do quociente. Então, vou colocar o limite em cima e o limite embaixo. Lembrando, isso se aqui o denominador não for zero. Aí você já fica com medo, né? Nossa, e agora? Se for 0 sobre 0, não sei o que eu vou fazer. Mas calma. Quando você aplica o limite só no denominador, vai ficar o limite de x mais y. X está tendendo a menos 1. Y está tendendo a 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1. Não vai dar 0. Então, você pode aplicar sem problema nenhum o limite em cima e embaixo. Então, esse aqui vai ficar igual ao limite. Ó, esse 3 é constante, eu vou tirar. 3 vezes o limite de x² vezes y, quando xy tende a menos 1 e 2, dividido pelo limite de x mais y, quando xy tende a menos 1 e 2. Aqui a gente não vai demorar muito, porque aqui eu tenho limite do produto. Então, vai ficar o produto desse vezes o limite do produto desse. Aqui, ó, o x está menos 1, o y está 2. Então, vai ficar menos 1 vezes 2. Aqui na prática eu estou mais substituindo mesmo, mas eu estou usando as propriedades. Então, aqui vai ficar 3 vezes menos 1 ao quadrado, que é o x, vezes o y lá, que é 2. Dividido. Aqui eu já sei que vai ficar menos 1 mais 2, vai ficar 1. Esse resultado. Então, no final, isso aqui vai dar 6. Acabou. Então, agora que você... por isso que eu disse, aqui é muito mais sem graça. Né? Porque você só aplica a propriedade, aqui acabou, então não tem emoção, né? Último item dessa parte aqui, limite do cosseno. Cosseno de 2x mais y² quando xy tende ao ponto π e 0. Vou fazer aqui no primeiro quadro. Mas não se preocupe, que daqui a pouco vai vir outros exercícios melhores do que esses aí. Então, letra C, limite do cosseno de 2x mais y² quando xy está tendendo a π0. E agora, gente, o que a gente vai fazer? Porque aqui é a função cosseno. E aí eu não tenho um produto, não tenho uma soma, não tenho quociente, eu tenho uma função cosseno. O que eu faço nesse caso? Eu vou olhar para a propriedade que é o limite da composta. Porque se você reparar, aqui eu tenho uma composição. Eu tenho uma função cosseno e aqui eu tenho uma função 2x mais y². Ou seja, eu posso dizer que aqui, dentro do meu cosseno, eu tenho uma função que depende de xy. E aqui fora, eu tenho a função cosseno. Cosseno t. Está aqui. Aí você tem que lembrar da propriedade lá do limite da composta. O que diz a propriedade? Vamos lá. Gente, a pergunta é, se eu fosse calcular o limite só para o que está aqui dentro, que é 2x mais y², se eu fosse calcular só para cá, ele existiria, sim ou não? O que vocês acham? Se eu fosse calcular o limite só daqui, o limite existiria, sim ou não? Existiria. Quanto seria o limite? Você calcula, né? A gente vai calcular daqui a pouco, mas o limite existiria. Isso é importante. Segundo ponto, a composta é com uma função cosseno. A função cosseno é contínua? Sim ou não? Sim, ela é contínua em todo o seu domínio.
Então, nesse caso, eu posso aplicar o limite da função composta. Então, isso daqui, pela propriedade, vai ser igual ao cosseno. Aí, aqui dentro, eu vou colocar limite de xy tendendo a π e 0. E aqui, ó, da minha função, 2x mais y². Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa. Aqui é o limite da soma dos limites, tá? Tudo aquilo que você já sabe, não vou repetir. Então, aqui vai ficar cosseno. No final, vai ficar 2π. Aqui o y vai dar 0. Então, vai ficar cosseno de 2π. Quanto é o cosseno de 2π? É 1. Muito bem. Então, isso aqui deu 1. Então, tá aqui. Essa é a nossa resposta. Então, aqui a única dificuldade, entre aspas, é que eu tive que usar o limite da composta. Mas é só coloquei o limite aqui dentro do argumento, calculei, e no final obtive o meu resultado. Tá, agora, gente, a gente vai resolver mais alguns exercícios aqui, ó. Esses aqui já são mais interessantes para a gente e já tem mais cara de prova, né? Porque, ó, calcule o limite caso exista. Aí, se caso exista, você já fica, como assim caso exista? Será que ele não vai existir, né? Você já fica assim com o pé atrás. Mas por que tem esse caso exista? Porque você vai ver que agora nós vamos calcular o domínio, vamos calcular o limite em pontos que estão fora do domínio da minha função. Aí vai entrar alguns outros pontos aqui. Então, vamos fazer. Fazer logo aqui no segundo quadro. Então, vamos lá. Vamos para limite mais emocionante. Letra A. Limite x² menos y² sobre x menos y quando xy está tendendo ao ponto 5, 5. Gente, vamos calcular esse limite aqui. Mas a primeira coisa que eu pergunto para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho essa função, esse quociente. A primeira pergunta que eu faço para você é a seguinte: qual é o domínio dessa função? Isso é uma boa questão de prova, inclusive. Qual é o domínio dessa função? Aí você vai ver, olha, essa função é uma fração. Uma fração tem restrição? Tem. Qual é a restrição? O denominador não pode ser zero. Então, quem é o denominador aqui? É x menos y. Então, nesse caso, se eu fosse calcular o domínio dessa função, eu teria que calcular o seguinte, ó. Teria que dizer que x menos y tem que ser diferente de zero. Dizer que isso aqui é diferente de zero é a mesma coisa que dizer que o meu y ele tem que ser diferente de x. Como é que ficaria, então, esse domínio? Olha só, você pega aqui o plano cartesiano, se y fosse igual a x, se ele fosse igual a x, você ia ter a reta identidade. Só que é justamente essa reta que ele não pode ser. Então, você vem aqui, ó, e faz uma reta, só que sem ser contínua. Essa reta contínua é que está fora do domínio. São os pontos que não podem fazer parte da minha função. O resto pode. Então, meu domínio está aqui. Então, para essa função, se eu fosse pedir para você, olha, faça um esboço do domínio. O que seria o domínio? Todo o R2 menos essa reta aqui, ó, que eu fiz tracejada nessa reta de identidade. Só que olha onde é que está esse ponto, gente. 5, 5. Esse ponto 5, 5, ele está em cima dessa reta tracejada ou fora dela? O que você acha? Ele está na reta tracejada. Por quê? Porque 5, 5 ó, é quando... Se x for igual a 5 e y for igual a 5, eles são iguais. Então, na verdade, eu estou analisando um ponto que não faz parte do domínio da minha função. Mas ele é um ponto de acumulação? É. Então, talvez eu consiga calcular o limite para essa função. Então, é isso que a gente vai ver. Tá, isso aqui só foi um parêntese, né? Só estou falando do domínio da minha função. Vamos voltar para cá.
Então, agora você já sabe por que talvez esse limite não exista, já que esse ponto aqui que eu estou considerando está fora do domínio da minha função. Se você fosse aplicar as propriedades direto, você vai fazer o limite do de cima e o limite do de baixo. Só que embaixo, quanto é que dá o limite de baixo? Zero. Dá zero. Então, você não pode usar a regra do quociente. E mais, se eu fosse aplicar direto em cima aqui o limite, ia dar quanto aqui em cima o limite? Ia dar zero também. Então, se eu fosse aplicar direto, isso daqui ia dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. E aí, o que você vai fazer, né, nesse caso? Aí você fala, professor, não tem problema, eu vou usar L'Hopital. Só que eu tenho uma notícia para você, que talvez você não fique tão animado, né? A pergunta é, o que era o L'Hopital mesmo lá em cálculo 1? Não era derivar em cima e embaixo? Não é derivar isso? Aí eu te pergunto, tu já sabe derivar funções de duas variáveis? Você já sabe derivar? Você já sabe o que é a derivada de funções de duas variáveis? Não, você não sabe ainda. Você não sabe. E mesmo que soubesse, porque uma hora a gente vai aprender isso aqui no curso de cálculo 2, mesmo que você soubesse a definição de derivada aqui em cálculo 2, você ia voltar para cá, por exemplo, imagina que a gente teve as aulas de derivada. Aí agora você fala, agora eu vou usar L'Hopital. Aí você volta para essa aula aqui. Aí você olha para cá, agora eu já sei derivar, eu vou usar L'Hopital. Só que aqui você vai se esbarrar com outro problema. Qual é o problema? Que derivada que eu vou usar? Eu vou usar a derivada parcial em relação a x? Vou usar a derivada parcial em relação a y? Vou usar uma derivada direcional, algo mais geral? Será que é isso que eu vou usar? É isso que você tem que se perguntar. E aí, qual é que você vai usar? Aí vem a pergunta, professor, afinal, tem ou não tem L'Hopital? Bom, na verdade, gente, se você for pesquisar, e eu digo isso em artigos acadêmicos, você até pode encontrar uma outra adaptação ou versão de L'Hopital em cálculo 2. Porém, você tem que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque você tem que ver quais são as definições que ele está usando e principalmente quais são as hipóteses que ele está usando, tá? Então, para você não acabar usando uma coisa que não pode, já que nós ainda não temos uma versão de L'Hopital amplamente divulgada, então é melhor você não tentar usar. Não tentar, porque se você for tentar usar, você provavelmente vai estar usando uma versão que não existe. Uma versão que só existe na sua cabeça, e você vai tentar usar e vai acabar errando a questão. Pode pesquisar na internet, em vários blogs, né? Às vezes, a pessoa ela joga um limite de duas variáveis, às vezes não, algumas vezes, né? A pessoa joga um limite, pergunta se alguém sabe a resposta, aí vem alguém e diz, eu sei, eu usei L'Hopital de cálculo 2. Aí ele usa, só que na verdade a resposta dele está errada. Aí você vai ver, na verdade, que aquele limite nem existe. Aí usou L'Hopital e achou que existia, né? Então, cuidado. Então, não, você não vai usar L'Hopital aqui no curso de cálculo 2. Então, esquece aquela parte lá que você estava acostumado. Você vai ter que usar outros artifícios para calcular limite aqui. Só que nesse caso, a gente não se preocupe. Porque, ó, será que em cálculo 1 você não teve nenhuma ideia de como calcularia esse limite aqui? Acho que sim, né? Acho que em cálculo 1, aqueles que não eram viciados em L'Hopital, eles conseguem calcular esse limite tranquilamente. Porque aqui em cima você tem a diferença de dois quadrados. Então, eu posso fazer isso aqui como se fosse x menos y vezes x mais y. É isso que eu vou fazer, é isso que eu vou aplicar. Então, vem aqui, ó. Isso aqui é igual ao limite de x mais y vezes x menos y dividido por x menos y. Aqui eu coloco xy tendendo a 5, 5. Então, olha só que interessante. Eu posso simplificar esse limite e só vai ficar x mais y. Esse limite aqui, para essa expressão, eu consigo calcular. X é 5, y é 5, 5 mais 5. Isso aqui vai dar 5 mais 5, que é 10. É claro que eu não cheguei a comentar, mas é que eu estou usando uma outra propriedade que vocês viram em cálculo 1, que é quando eu tenho duas funções. Por exemplo, essa função aqui, ela é igual a essa, x mais y, para pontos fora do meu domínio. Então, existe uma propriedade que diz que calcular o limite para essa equivale a calcular o limite para essa. É isso que eu estou usando por trás, essa teoria. Então, por isso, ó, pude simplificar e pude achar o resultado do meu limite. Gostaram, gente? Legal, né? Então, e quem
só gostava de usar L'Hopital. Vai ter que revisar como é que você fazia antes de saber que existia L'Hopital, tá bom? Vamos ver o gráfico dessa função, só para a gente ter uma ideia. Então, olha só, vou jogar aqui no... Vou mudar, agora a nossa função ela é x² menos y² sobre x menos y. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico da nossa função, que na verdade é um plano, né? Só que cuidado, tá? O GeoGebra ele não está identificando aquela parte fora do domínio da minha função, que nesse caso é essa aqui, ó, y igual a x. Então, deixa eu fazer aqui a interseção. Tá. Então, ó, por exemplo, essa parte aqui, ó, que o plano está cortando, ou seja, essa interseção deles aqui, essa linha reta, ela não faz parte do domínio da minha função. Porém, eu consigo calcular limites aqui. Quando eu me aproximo do ponto 5, 5, aqui em cima eu me aproximo do ponto 10. Tanto que eu posso colocar aqui 5, 5 e 10. Só que ele está aqui para cima, ó. Então, por mais que esse ponto aqui não faça parte do domínio, mas quando eu me aproximo dele, aqui na imagem eu estou me aproximando do meu valor 10. É isso que está acontecendo. Vamos resolver mais um exercício agora. Esse daqui, ó. Limite x² mais y² sobre essa raiz aí, menos 1. Então, vou fazer aqui no... Olha, eu já vou perguntar para vocês, vocês já podem ir pensando e fazendo, qual é o domínio dessa função, tá, gente? Essa é a letra B. Limite x² mais y² dividido pela raiz de x² mais y² mais 1, depois aqui menos 1, quando x, y está tendendo ao ponto 0, 0. Vamos lá. A primeira pergunta que eu faço para vocês é: qual é o domínio desta função? Aí você vai pensar, bom, a única restrição que tem aqui na verdade são duas, né? Eu tenho um denominador, ou seja, eu tenho uma fração, e eu tenho uma raiz quadrada. Só que quando você vai olhar para a raiz quadrada, olhando só para ela, somente para ela, qual é a restrição da raiz quadrada? Ela, dentro dela, só pode ter valores não negativos. Só que eu te pergunto, aqui dentro vai ter algum valor negativo em algum momento? Não. Por que eu tenho x² mais y²? Não vai ter. Então, essa restrição da raiz eu posso ignorar, nesse caso, por conta disso. Tá, qual é a segunda restrição? É a fração. O meu denominador, ele não pode ser zero. Então, isso daqui, ó, gente, não pode ser zero. Então, raiz de x² mais y² mais 1 menos 1 tem que ser diferente de zero. Ou seja, essa raiz aqui, em outras palavras, essa raiz ela tem que ser diferente de 1. Tem alguma chance dessa raiz aqui ser igual a 1? O que vocês acham? Tem alguma possibilidade dentro dessa raiz aqui, para qualquer valor de x e y, dar igual a 1? A resposta é sim. Na origem, é o único ponto, no 0, 0. Ó. Joga aqui, x igual a 0, y igual a 0. Não vai dar raiz de 1? Raiz de 1 não é 1? É. Então, o único ponto que está fora do domínio é a origem, nesse caso. Só isso, é o único ponto. Tá? Então, aqui, ó. Agora você já sabe que o domínio, posso até escrever assim, o domínio dessa função, estou chamando de f, são os pontos x e y que pertencem ao R2, tal que x e y é diferente do 0, 0. Tá? Você pode colocar assim. Agora você entende por que é legal calcular esse limite, já que esse limite está sendo calculado no único ponto que não faz parte do domínio da minha função. No único.
Se eu for calcular direto, aqui vai dar 0 sobre 0. De novo, não quero que dê 0 sobre 0. E agora, o que eu vou fazer? Ter que usar, não sei, alguma coisa. Aqui eu tenho uma raiz. Então, lá em cálculo 1, quando você tinha uma raiz, você lembra o que você fazia? Você multiplicava pelo conjugado, que a gente chama às vezes. Né? Então, aqui, ó, a raiz mais 1. Se aqui eu tenho raiz menos 1, vou multiplicar pela raiz mais 1, raiz mais 1. Por quê? Porque você quer que apareça o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Tá, isso que eu vou fazer. Então, aqui, ó, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz x² mais y² mais 1 menos 1 dividido, aqui, ó, pelo mesmo valor. Raiz x² mais y² mais 1 menos 1. Aqui eu vou apagar que eu vou precisar de espaço. Isso aqui é só o domínio. Aqui, gente, olha só, o que eu vou fazer? Em cima, eu não vou fazer nada. Então, vai ficar esse multiplicado com esse, acabou. Então, aqui vai ser igual a x² mais y² vezes a mesma coisa, não estou mudando nada, menos 1, dividido. Agora, aqui embaixo, ó, se você reparar, eu tenho a menos b vezes a mais b. Então, opa, errei, né? Aqui era para ser mais, aqui era para ser mais. Aqui era para ser mais. Tá? Tem que ser mais, porque o que eu quero é que fique o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, se aqui eu já tinha a menos b, eu tenho que multiplicar por a mais b. Tá? Agora sim eu fiz correto. Então, aqui vai ficar o quadrado do primeiro, mas qual é o quadrado de uma raiz? Eu elimino a raiz com o quadrado, fica só o que está aqui dentro. Então, vai ficar x² mais y² mais 1. Menos o quadrado do segundo. Quem é o segundo? É 1. O quadrado de 1 é 1. Então, está aqui. Ó. Aí, ó, só aqui embaixo eu simplifico esse com esse. Depois vai sobrar só isso daqui. Mas isso daqui é a mesma coisa que está aqui em cima. Ó. Então, depois eu posso ainda simplificar. Mas bora fazer com calma. Então, até agora eu só simplifiquei esse mais 1 com menos 1. Vai sobrar só isso daqui embaixo. Vai ficar igual. Aqui em cima vai ficar a mesma coisa. x² mais y² raiz de x² mais y² mais 1. Aqui mais 1. Dividido. Aqui eu estou esquecendo o limite, né? Eu não posso esquecer o limite, tá, gente? Vou colocar aqui o limite. Quem é o limite? É o limite quando x, y tende a 0, 0. Aqui também eu não podia esquecer o limite. Finge que o limite está aqui, então. Ó, limite. Pronto, finge que ele está aqui. Vamos olhar para cá agora. O que eu posso fazer? Simplificar esse com esse. Então, simplificando esse com esse, vai sobrar aqui só essa raiz mais 1. Uso o limite da composta. Consigo entrar com o limite aqui dentro da raiz. Vai ficar 0, vai ficar 0. Raiz de 1. No final, isso aqui vai ficar raiz de 0 mais 0 mais 1. Mais 1. Né? Ou seja, só sobrou esse parêntese aqui. Isso aqui vai zerar, isso aqui vai zerar, aqui vai ficar 1. Vai ficar raiz de 1 mais 1. Isso aqui é 2. E acabou a nossa conta. Alguma pergunta? Todo mundo está entendendo? Está dando para calcular limite? Acho que não, até na lista de vocês caiu muita questão de limite boa. Então, quem não fez a lista, né, faça. Eu não lembro se foi a da lista passada ou dessa lista agora, que está cheio de limite. Então, se for nessa agora, então, por favor, faça a lista, entregue a lista, porque ela vai ajudar muito você para a prova, tá bom? Porque ela vai preparar você para essa questão aqui de limite. Bom, então é isso. Ainda tem mais exercício. Olha só, a gente tem 20 minutos, né? Então, acho que dá para fazer ainda 2 exercícios. Esses daqui são os mais importantes, tá? Por quê? Porque vai usar aquela propriedade que eu falei para vocês. Então, acho que a gente vai encerrar a aula depois que resolver esses 2. E aí, na próxima aula, a gente começa falando sobre a unicidade do limite. Tá, vamos lá, vou fazer aqui no... Você vai ver que está ficando cada vez mais interessante resolver limite agora em cálculo 2. Exercício 4, letra A.
limite x vezes y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado, quando x e y está tendendo à origem. Vamos resolver essa questão aqui. Mais uma vez, essa questão, nessa função, se você fosse analisar o domínio dela, o único ponto que não faz parte do domínio é a origem. Por quê? Porque quando o denominador é zero. E nós vamos calcular o limite justamente aqui. Agora, olha o que acontece nesse limite, gente. Olha só, prestem atenção. Se eu fosse substituir direto aqui, claro que aqui em cima ia dar zero e aqui embaixo ia dar zero. Ou seja, você ia ter o limite zero sobre zero. Então, a partir de agora, vai começar cálculo 2 mesmo, de limite. Tá? Por quê? Porque aqui vai dar zero sobre zero. Não tem L'Hopital para te ajudar. Não tem. Ah, professor, eu vou fazer alguma fatoração aqui. Não tem fatoração que vai te ajudar aqui. Não tem, porque aqui é mais, ó. É mais. Você não vai fazer x mais... Não, aqui é mais. Não tem fatoração para te ajudar aqui. Ah, eu vou multiplicar por isso daqui menos... Não vai te ajudar. Não vai. E aí, professor, o que eu faço, então, nesse limite? Aqui começa o cálculo 2. Por quê? Porque agora você vai ter que olhar para o limite desse e tentar resolver de alguma forma. Nem sempre, questão de limite em cálculo 2 é algo óbvio, é algo rápido. Pelo contrário, dependendo da questão que você tiver, sabe quando você estudava integral lá em cálculo 1, que você não sabia o que você ia usar, se era integração por partes, se era substituição, você não sabia. Eu te dava uma integral, você não tinha logo, você não sabia logo o que você ia fazer. A mesma coisa aqui. E aí você tinha que escolher um caminho. Lá você fazia assim, não, eu vou tentar fazer por substituição. Aí tentava, não conseguia. Aí voltava. Agora eu vou tentar fazer por integração por parte. Aí tentava, aí conseguia. Ou então não conseguia. Você fala, ixi, vou tentar fazer por substituição trigonométrica. Aí conseguia. Aqui é a mesma coisa. Tá? Você vai tentar, de algum jeito, conseguir isso daqui. Nesse caso, olha o que eu vou fazer. E por isso que eu digo, a prática é que vai ajudar você na hora da prova, você exercitando. Eu vou dividir isso aqui em duas funções. Eu vou enxergar isso daqui como sendo isso daqui, ó, gente. Limite de y ao quadrado dividido para x quadrado mais y ao quadrado. Aqui é a tendência. E o x que aparecia aqui, eu vou colocar ele aqui fora, ó, vezes x. Eu posso fazer isso? Posso fazer isso porque eu tenho uma fração vezes um termo aqui. O que acontece? Você pega esse termo e multiplica só com o numerador. E aí eu volto para cá. Ó. Cuidado, tá, gente? Por favor. Quanto é 2/3 vezes 5? Eu vou pegar o 5 e multiplicar por 2 e por 3. Não, você só vai multiplicar com o numerador. Então, é 10/3. É isso. Então, a mesma coisa aqui. Ó. Se eu for multiplicar essa fração por x, eu volto para cá para a minha função. Então, eu não mudei nada da minha função. Nada. Professor, mas por que o senhor fez isso? Porque agora eu vou olhar para essas funções separadamente. Ó. Eu vou olhar para essa função e depois eu vou olhar para essa função. Essa função aqui sozinha, só essa função, se eu passo esse limite aqui, ó, se eu passo esse limite só para essa função, ela tende a zero? Sim. Então, essa daqui sozinha, ela está tendendo a zero. Então, vocês concordam comigo que se eu conseguir provar, aliás, antes de eu falar isso, e essa daqui, se eu jogar o limite aqui direto, ela tende para zero? Não. É 0, 0. 0 sobre 0 aqui, se eu jogar direto. Então, não. Essa daqui sozinha, sim, ela tende para zero. Agora, esse limite aqui sozinho, se você jogar direto, ele não vai tender para zero. Porém, porque ele vai estar 0 sobre 0. Porém, lembra do que eu falei anteriormente? Qual é a propriedade que era a mais importante de todas? Qual é? Se você tiver um produto entre duas funções, uma delas vai para zero e a outra é o quê? É limitada, então esse limite vai dar zero. Eu já sei que uma vai para zero. Eu só tenho que provar agora que a outra é o quê? Limitada. Mas ela é limitada? Será que essa fração aqui é limitada?
Eu tenho que provar. Eu tenho que provar que ela é limitada. Como é que eu vou provar isso? Não é tão difícil, mas envolve prática para vocês. Olha só, vocês concordam comigo que y ao quadrado, até colocar aqui, ó, note que, até escrever assim, note que, aí lá vem esse professor com note que, né? Quando chega um aluno vê essa expressão note que, já dá um arrepio nele, porque sabe que é alguma demonstração matemática. Então, ó, note que y ao quadrado é maior ou igual que zero. Sim ou não? Sim, né? Qualquer número ao quadrado é maior ou igual que zero. Nunca vai dar negativo. Você concorda comigo também que y ao quadrado é menor ou igual que y ao quadrado, já que é ele meio, mais x quadrado? Sim ou não? Sim, né? Sim, porque aqui eu só estou somando com um termo não negativo. Então, esses dois somados sempre vai ser maior ou igual que esse, caso esse aqui seja zero. Tá? Aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou dividir todo mundo por x quadrado mais y quadrado. Aí vocês vão dizer, ah, professor, mas cuidado, o senhor não pode dividir por zero. Não, tudo bem, eu não estou dividindo por zero. Porque x e y não são zero ao mesmo tempo. Lembra, ó, isso aqui é uma tendência, mas eles são 0, 0 em algum momento? Não. Então, eu estou dividindo por um valor não nulo. Posso fazer isso. Quando eu faço essa divisão, como é que vai ficar? 0 dividido por isso daqui vai dar quanto? Vai dar 0. Então, vai ficar 0, 0, menor ou igual. Isso aqui dividido por isso daqui vai ficar isso aí mesmo. Y ao quadrado dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Menor ou igual. Agora aqui, gente, quanto é esse dividido para esse? Vai dar 1, que é a mesma coisa. Esse por esse é 1. Então, olha só, olha o que eu acabei de provar, que essa fração aqui é sempre maior ou igual que 0 e menor ou igual que 1. Isso aqui é a mesma coisa que dizer o quê? Que ela é limitada. Acabei de provar. Por quê? Porque ela está entre duas... Olha, gente, por favor, em prova, eu já vi muito isso aqui, ó. No final, a pessoa fazia as contas dela e no final ficava assim, ó. Por exemplo, é maior ou igual que 0 e menor ou igual que x. Então, ela é limitada. É verdade isso aqui? Não. Para ela ser limitada, ela tem que estar entre duas constantes. Não pode ser variável. Quando tiver uma variável aqui, não tem limite. O x pode ser até mais infinito aí, tem mais infinito. Então, aqui, ó, não é x, aqui é 1. Então, agora sim eu posso afirmar que esta função ela é limitada. Perceba que não aparece o x aqui em cima, ó, porque por isso que eu separei em duas funções. Uma que é só o x e outra que é só essa fração. Essa fração eu acabei de provar que ela é limitada. Tá aqui, ó, acabei de provar. Então, repetindo, se você tem um limite, que é o produto de duas funções, uma delas vai para zero e a outra é limitada, então você pode afirmar que esse limite existe e é igual a zero. Tá? Então, resolvemos o limite. Entenderam, gente? Gente, eu preciso que vocês saiam daqui sabendo resolver isso. Porque isso aqui, a chance de cair na prova é muito grande mesmo. Né? Isso aqui é muito importante. Então, ó, aqui é zero. Claro que você não vai estudar para a prova só isso daqui, né? Ah, o professor falou que só isso aqui. Não, você vai estudar tudo, tudo. Mas a probabilidade de cair isso daqui é grande, tá? Então, essa é a resposta. Vamos para o último exercício, a gente vai encerrar a aula de hoje, que também envolve esse raciocínio que a gente usou agora. Então, vamos voltar lá para o slide. Vamos lá, último exercício de hoje. Letra B. Limite dxy dividido pela raiz x quadrado mais y quadrado. Isso quando xy está tendendo ao 0, 0. Vamos resolver esse daqui, gente. Vamos ver o que está acontecendo aqui. De novo, se eu fosse ver o domínio dessa função é todo o R2 menos a origem, menos 0, 0. Não quer dar problema. A gente vai calcular o limite justamente aqui. De novo, se você fosse calcular direto, ia dar 0 sobre 0. A fatoração não ia te ajudar. O L'Hopital não ia te ajudar. Multiplicar pela raiz aqui não vai te ajudar. Então, de novo, você vai ter que pensar em alguma forma
de provar que esse limite existe ou que ele não existe, apesar de que a gente ainda não viu como é que você prova que o limite não existe. Como a gente não viu, a gente vai tentar provar que esse limite aqui existe. Aí como é que eu vou fazer isso? Vou separar isso aqui em duas funções. Já que eu não tenho outra escolha até agora, vou separar em duas funções. Então isso aqui vai ficar igual ao limite de x sobre raiz de x quadrado mais y quadrado, isso quando xy tende a 0, 0, vezes y. Eu poderia separar o x no lugar? Poderia, dá no mesmo. Tá? Então, tá aqui, ó, separei em duas funções. Aí você já sabe qual é o raciocínio que eu vou usar. Uma delas tem que estar indo para 0 e a outra tem que ser limitada. Essa aqui sozinha já vai para 0? O limite dela sozinha já existe, vai para 0? Sim. Dessa daqui não, dá 0 sobre 0. Você não sabe se ela existe ou não. Mas ó, essa daqui já está indo para 0. Aí você pensa, poxa, legal. Então, se eu conseguir provar que essa daqui é limitada, acabou. Eu consigo mostrar que o limite é 0. Então, vamos ver. Agora, como é que eu provo que essa daqui é limitada? Aí vocês vão ter que me ajudar. Né? Como é que eu faço isso? Aí vem aqui, né? Note que vamos lá, vocês concordam comigo que módulo de x, que é igual a raiz de x quadrado. Isso aqui você já sabe, né? Módulo de x é igual a raiz de x quadrado. Isso aqui, você concorda que é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado? Sim ou não? Vocês concordam que isso daqui é menor ou igual que isso daqui? Ó, porque qual foi a diferença que eu fiz aqui? Aqui dentro da raiz, eu somei com y quadrado. Somei com y quadrado. Então, eu somei com um valor que pode ser negativo? Não. Então, eu estou só somando com um valor não negativo. Então, isso aqui vai dar realmente, esse daqui vai ser maior que esse, ou pelo menos vai ser igual, se o y for 0. Tá? Tá, então olha só. Então, módulo de x é menor ou igual que isso daqui. Em outras palavras, também significa dizer o seguinte, ó, em linguagem de módulo, né? Que menos raiz de x quadrado mais y quadrado é menor ou igual que x, que é menor ou igual que a raiz de x quadrado mais y quadrado. Vocês lembram disso? Né? Lá do cálculo 1, ó. Só lembrando, se você diz isso aqui, ó, que módulo de x é menor ou igual que alguma coisa, então ficaria que menos k é menor ou igual que x, que é menor ou igual que k. É isso que significava. Foi isso que eu usei aqui. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir todo mundo pela raiz quadrada. Vou dividir todo mundo pela raiz quadrada. Claro que aqui, ó, eu estou considerando que x e y não podem ser 0, 0 ao mesmo tempo, né? Porque é uma tendência e nunca vai ser 0, 0. Isso aqui é uma raiz, então isso aqui vai me dar sempre valores não negativos. Então, eu não vou nem estar mudando aqui o sinal da minha equação. Então, quando eu dividir essa por essa, vai dar quanto, gente? Isso dividido por isso. Vai dar menos 1. Vai ficar menos 1 menor ou igual que x dividido por essa raiz, menor ou igual, isso daqui dividido por ela mesma vai dar 1. O que eu concluí aqui? Que essa fração ela é o que, gente? Limitada. Porque está entre dois números, menos 1 e 1. Então, aqui eu estou concluindo que esta fração ela é limitada. E eu venho aqui, já que ela é limitada e a outra função vai para 0, então isso daqui também vai para 0. Então, esse limite existe e é igual a 0. Como é que eu provei isso? Mostrei que uma função vai para 0 e a outra é limitada. Vamos ver isso no gráfico, só para a gente encerrar de vez mesmo? Deixa eu colocar aqui no GeoGebra. Vamos lá, deixa eu apagar esse que a gente já fez. Vamos colocar aqui, a minha função é xy dividido pela raiz de x quadrado mais y ao quadrado. Olha só como é a nossa função, gente. Lembrando,
no 00, ela não tem domínio, tá? Não faz parte do domínio 00. Porém, claro que o GeoGebra ele não vai representar isso para a gente, ó, mas dá para ver que quando eu me aproximo da origem, essa função, ó, na imagem, qual é o valor que ela se aproxima? É 0. Ó, na imagem dela aqui, quando você se aproxima, ela está se aproximando do valor 0. Então, esse limite existe e vai para 0. Alguma pergunta, alguma dúvida? Você tem, Gabriel? Pode fazer. Boa pergunta, Gabriel. Inclusive, eu deveria ter comentado com vocês. Porque aqui, por que eu usei o módulo? Porque assim, eu tenho que garantir o módulo, ele não vai me dar problema de sinal. E, por exemplo, o módulo ele é igual a essa raiz quadrada de x quadrado. Sim ou não? Sim. Agora, o x sozinho, ele não é igual a raiz de x quadrado. Ele pode ser e pode não ser. Aliás, foi muito bom você ter me perguntado, Gabriel, porque semestre passado eu cobrei uma questão muito parecida com essa daqui. E muita gente fez isso daqui, ó. Muita gente fez isso aqui como se fosse uma igualdade e trabalhou a parte daqui. Só que tem um problema, isso não é verdade. X não é igual a raiz de x quadrado. Agora, o módulo de x é. Então, por isso que para eu chegar nessa desigualdade, dizer que o x de alguma forma é menor ou igual que essa raiz, que é onde eu queria chegar, para poder dividir depois, eu precisava começar com o módulo. Tá? Então, foi por isso que eu fiz isso. E se eu, professor, mas você pode falar assim, então, que x é menor ou igual que o módulo de x, aí depois dividir aqui. Tá, tudo bem. Mas o problema é que, nesse caso, eu não ia ter a minha limitação inferior aqui, ó, porque o x poderia ser qualquer valor negativo. Agora, o módulo não. O módulo ia sempre maior ou igual que 0. Então, por esses motivos, eu precisei usar o módulo de x. Tá? Primeiro porque essa igualdade aqui ó, não é verdadeira, isso aqui é uma desigualdade, e muita gente usou isso na prova, o que acabou errando a questão por conta disso, né? E outra porque eu precisava, no final, formar uma desigualdade que me desse uma limitação. Tá? Deu para entender? Então, ó, na prova de vocês, cuidado, tá? Aqui é módulo de x para poder virar essa raiz para poder passar para essa desigualdade. Aí vai dizer, professor, mas como é que eu vou saber? Praticando. Cada exercício que você fizer, você vai estar praticando. Se aparecer um parecido, você já vai usar o módulo. Você já não vai usar o x, porque você já sabe por que tem que usar o módulo. Tudo bem? Mais alguma pergunta? Então, obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. E com isso nós encerramos a aula de hoje. E a gente vai se ver novamente na quarta-feira. Então, continue estudando e façam a lista de exercício, porque tem muita questão de limite nela. Então, quero ver todo mundo fazendo. Então, até quarta-feira.